Ok, pessoal? Agora vamos ver geografia, tá bom? Agora nós vamos ver a segunda revolução industrial, tá? O que mudou, tá? Alguém pode dizer, professora, mas esse conteúdo parece uma história, eu já expliquei. Geografia e história, principalmente elas duas, elas andam muito próximas. Porque a história, pessoal, quer queira, quer não, ela muda o espaço geográfico. Dentro da geografia, os temas de histórias vão mostrar para nós as mudanças que aconteceram no modo de vida das pessoas, tá? E essas mudanças, quer queira, quer não, elas transformam o espaço geográfico, tá bom? Eu vou começar com a música dos Paralamas do Sucesso, tá bom? Eu não sei se eu consegui colocar o vídeo com os Paralamas do Sucesso, mas a música é Capitão da Indústria. Observe que tem tudo a ver com o tema que nós vamos estudar. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos, quarta etapa. Vamos para o nosso vídeo. Primeiro vídeo de geografia. Às vezes fico a pensar em outra vida ou lugar. Estou cansado demais. Eu às vezes penso em fugir e quero até desistir, deixando tudo pra trás. É que eu me encontro perdido nas coisas que eu criei. Do amor e das coisas livres, coloridas, nada poluídas. Acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, eu corro pra trabalhar. Mas não tenho tempo de ter, um tempo livre de ter, nada ter que fazer. Vejo além da fumaça que passa e polui o ar. Eu nada sei. Eu só sei que tenho esse nome honroso, pomposo, capitão de indústria, capitão de indústria. Qual? Acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, eu corro pra trabalhar. Não tenho tempo de ter, um tempo livre de ter, um nada ter que fazer. Eu não vejo além da fumaça que passa e polui o ar. Eu nada sei. Eu só sei que tenho esse nome honroso, pomposo, capitão de indústria, capitão de indústria. Voltamos, então agora nós vamos falar sobre a segunda revolução industrial, tá? Trabalho, a economia, a modernização,
as invenções que foram surgindo com a Revolução Industrial, a primeira revolução, e com todos os problemas que foram acontecendo, Primeira Guerra, Revolução Russa, todas as revoluções que foram acontecendo foram se encaminhando para um desfecho de maiores produções tecnológicas, invenções que fossem melhorando o desenvolvimento econômico de todos os países que começaram a desenvolver novas formas de trabalho, não é isso? E é claro que nem sempre esse modo novo de trabalho favoreceu principalmente aos operários, né? Como nós vimos na Revolução Russa. Então vamos lá. Século XX, intensas transformações. O ser humano no espaço, o mundo interligado, avanços na medicina, automação das máquinas, era nuclear, direitos humanos, desenvolvimento sustentável, desigualdades sociais. Eu gostaria muito que esse caso aqui fosse extinto, né? Que sumisse da nossa vida, a desigualdade social, mas sempre, infelizmente, sempre vai haver. Motores a vapor foram sendo substituídos pelos motores de combustão interna e pelos motores elétricos. Olha só, fumaça, aí depois, olha que diferença aqui, com os motores elétricos, que chique, combustão interna. E a tecnologia evoluindo, né? A primeira revolução industrial atinge primeiramente a Inglaterra, como eu falei para vocês na aula passada. Porém, a Inglaterra, pessoal, ela precisava ter consumidores, não é isso? Como eu já falei para vocês, muitas coisas aconteceram na primeira revolução industrial. Uma das coisas benéficas ao Brasil que aconteceu na primeira Revolução Industrial é porque a Inglaterra precisava ter um mercado consumidor bem expressivo. E por causa disso, a Inglaterra pressionava muito na época o Brasil a libertar os escravos. Então, assim, a liberdade dos escravos nós devemos à Inglaterra, tá? A Inglaterra, ela cobrava porque ela precisava que os escravos se tornassem assalariados, pessoas que trabalhassem e que recebessem, e que assim pudessem comprar, tá? Não porque a Inglaterra era boazinha, mas porque a Inglaterra precisava de pessoas para consumir os produtos que ela estava produzindo em grande escala. Tudo bem? Então, voltemos aqui ao nosso slide. A expansão da Revolução Industrial. Motores a vapor foram substituídos pelos motores a combustão interna e pelos motores elétricos, como eu já tinha mostrado, não é isso? Também tivemos avanço nas áreas de química, siderúrgica, aparelhos elétricos e produtos farmacêuticos. O ferro foi aos poucos substituído pelo aço, mais maleável. A primeira Revolução Industrial, na segunda metade do século XVII, aprofundou a divisão do trabalho ou parcelamento das tarefas. Aí olha só como nós tínhamos aqui a cooperação simples, aí depois nós tivemos aqui a divisão do trabalho. Vejam bem, começou a se organizar, não é isso? Acreditando que assim produziria mais. Em vez de uma só pessoa lavar, enxugar e guardar, uma lava, outra enxuga e outra guarda. Assim, perceberam que havia uma produção maior no trabalho. A segunda Revolução Industrial criou uma nova divisão entre países ricos e industrializados e países consumidores desses produtos.
e fornecedores de fontes de energia e matéria-prima. Ou seja, nessa questão aqui da segunda revolução industrial, o país rico, no caso, não é isso? Ele precisava ter países consumidores. E além dos países consumidores, além disso, ainda precisava de países que pudessem fornecer matérias-primas. E com certeza num preço acessível, não é isso? Aos países ricos. E interessante que sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro que nós fornecemos matérias-primas a muitos países. Mas o interessante é que quando nós fornecemos as matérias-primas, elas vão num preço razoável, um preço bom, um preço baixo. E esses países que compram matéria-prima no Brasil, eles vão transformar essa matéria-prima em um produto. E quando esse produto volta para o Brasil, ele volta superfaturado, ou seja, não é interessante? O Brasil vende a matéria-prima barato e depois ele compra esse produto, essa matéria-prima transformada em um produto, num preço muito alto. Isso é bom a gente entender como que funciona, para você entender por que a nossa economia, ela também não desenvolve de uma vez só, porque na verdade o Brasil ele vende a preço muito barato e quando ele compra superfaturado, ou seja, muito caro, tá? Voltemos ao nosso slide. Aí nós temos aqui uma representação dos Estados Unidos e por incrível que pareça, ele está detonando aqui justo a nossa região aqui, a parte que corresponde à América do Sul. Aí vamos lá. Modernização da economia foi a importância dada nas escolas de ensino das ciências aplicadas à produção industrial. Olha só, tinha uma senhorinha aqui trabalhando numa antiga máquina de datilografia, que eu acredito que a maioria de vocês da quarta etapa são jovenzinhos, a maioria não conhece, ou não conhecia, ou não conheceu ainda a máquina de datilografia, né? Eu ainda trabalhei muito tempo com a máquina de datilografia, principalmente quando eu trabalhei no Armazém Paraíba. Então, essa senhorinha estava aqui trabalhando na máquina de datilografia, chegou aqui o patrão, tirou a máquina de datilografia, trouxe um computador. A senhorinha aqui ficou olhando para o computador, assustada. Eu não sei se o computador se assustou com ela, sei que eu acredito que os dois se assustaram. E depois o patrão veio aqui e levou a senhorinha embora e trouxe uma gatinha, né, uma moça mais atualizada. Essa imagem, pessoal, pode até parecer uma coisa engraçada e tudo, mas isso, pessoal, aconteceu demais e está acontecendo, tá? Isso, quando nós nos referimos aos Estados Unidos, à Europa, talvez aconteceu lá naquela época, aconteceu para lá, mas agora ainda acontece aqui. Olha, eu comecei a trabalhar em novo repartimento em 1994, 1900 lá vai bolinha. Porém, quando eu cheguei aqui, as escolas, na Secretaria das Escolas, haviam, por exemplo, na Escola Vale do Sol, eram 8 pessoas. Ainda era na máquina de datilografia, claro. Porém, hoje em dia, se você for até a Secretaria da Escola Vale do Sol, você vai perceber que tem no máximo, em cada turno tem uma pessoa. Se a escola funciona 3 turnos, provavelmente vão ter 4 pessoas no total. A secretária autorizada e mais 3 auxiliares, um em cada turno, tá? Isso tudo, pessoal, vem daí, dessa revolução industrial, da segunda revolução industrial, porque as pessoas tiveram que se qualificar. Agora mesmo com a pandemia, nós professores estamos encarando, eu digo por mim, eu não tenho facilidade nem com foto,
Tá? Eu odeio foto, não me sinto à vontade com fotos. Agora vocês façam ideia como é que fica a minha situação diante de câmera. Isso aí tudo tem a ver com o que está acontecendo, né? Com a pandemia e tudo. Mas imaginem que por causa da segunda revolução industrial, o aumento da tecnologia foi muito grande. Então, o que era ultrapassado foi substituído. Então, as pessoas tiveram que se atualizar, tá? E encarar os novos mecanismos de como trabalhar. Por exemplo, se eu trabalhava no Armazém Paraíba e trabalhava com máquina de datilografia, antes de chegar ao computador, pelo fato de eu já saber da existência dele, eu deveria já fazer um curso de computação, para que eu me preparasse para quando aquela máquina chegasse até mim, eu estar preparada para interagir com aquele trabalho, ok? Infelizmente, muitas pessoas perderam emprego, isso aí é verdade, até hoje estão perdendo empregos. Aí, a era do capitalismo financeiro. Capitalismo industrial, donos das empresas reinvestiam a própria parte dos lucros obtidos. Ou seja, o cara já ganhava e o que ele ganhava, o lucro que ele ganhava, ele ainda investia nas bolsas de valores, que era para ele ganhar cada vez mais. Capitalismo financeiro. Instituições bancárias financiam as produções industrial, agrícola e mineral em cada país e controlando por meio da aquisição de ações empresas de diferentes setores e atividades. Ou seja, olha só, alguém sempre ganha. Capitalismo financeiro, instituições bancárias financiavam. Por que eles financiavam? Porque eles sabiam que o retorno era vantajoso. Lembrem-se, no capitalismo ninguém é bonzinho, ninguém ajuda ninguém. Todos visam o lucro. Tá? Então, voltemos aqui. A segunda revolução industrial inaugurou a era das empresas gigantescas e poderosas que surgiram, né? Nike, Ford, Sony, Adidas, Coca-Cola, Bic, todas essas marcas aqui eu acredito que vocês já conhecem. Com certeza faltou mais marcas aqui famosas, mas acredito que todas elas vocês conhecem. Da concorrência ao monopólio, ou seja, concorrer com várias empresas traria, digamos que, alguns problemas, não é isso? Vai que uma era melhor do que a sua empresa. Então, o que seria o monopólio? Era você pegar e adquirir as outras empresas para que todas as empresas fossem suas e você pudesse mandar no preço que você queria que as pessoas comprassem as mercadorias. Isso chama-se monopólio. É como se de repente o Marivaldo fosse dono do Olympus e de mais umas 5 escolas particulares aqui em Novo Repartimento. Se de repente ele negociasse com cada proprietário e deixasse o proprietário lá sendo um diretor, um gerente, mas o dono seria o Marivaldo. Então, se ele colocasse o mesmo preço das mensalidades do Olympus nas 5 escolas dele, mas com representantes diferentes, ele ia monopolizar o ensino privado no município. Isso significa que ele ia mandar no preço de todas as escolas particulares. Isso chama-se monopólio, tá? Então, só exemplificando para vocês, para entender melhor o que seria o fim da concorrência chegando ao monopólio. Trustes, fusão de várias empresas em apenas uma, que assume o comando com o objetivo de concentrar e dominar todas as fases de produção, distribuição e consumo. Aí nós temos aqui uma briga da Perdigão com a Sadia. Olha eu fazendo propaganda aqui. Aí a fusão dos bancos. Mais alguma outra ideia lucrativa, Genô? Pessoal, a fusão dos bancos levou muitos bancos a quebrarem, a
falirem, principalmente juntando banco pobre com banco rico. Com certeza quem ganhavam sempre seriam os bancos mais poderosos. Cartel, acordo de empresas que atuam no mesmo ramo da economia com o objetivo de evitar concorrência e de estabelecer convenções quanto a preços e nichos de mercado. Foi aquilo que eu falei agora há pouco sobre o monopólio, tá? Cara, aqui no caso eles se juntam, tá? Cada qual é dono de uma empresa, cada qual tem um objetivo, mas eles negociam para estabelecer preço, ou seja, eles vão decidir a vida dos seus consumidores. Seus consumidores vão ter que pagar o preço que eles querem. Holding. Empresas de médio porte são controladas por outra grande instituição que detém as ações. Transformações do cotidiano. Como eu falei para vocês, com a segunda revolução industrial, muitas tecnologias chegaram às casas das pessoas, onde facilitavam cada vez mais a vida principalmente das donas de casa. Ferro elétrico, coitada da minha avó, ainda usou aquele ferro a carvão, a brasa, que era um ferro grande, pesado, que enchia de carvão. Nossa, além de ser pesado, era muito perigoso. Então, quando ela viu a primeira vez um ferro elétrico, ela ficou toda fascinada, porque não ia queimar as mãos dela, não ia queimar o tecido, não seria pesado. Então, a vida das pessoas que podiam comprar aquelas tecnologias começaram a melhorar, tá certo? Inventados novos meios de comunicação, como telefone, telégrafo. Aqui eu não consegui imagem de fax, mas aí surgiram os fax, até chegar, né, no computador hoje em dia. Revolução dos meios de transportes, modernização do automóvel, trem-bonde, o trem elétrico, a bicicleta, o avião, o transatlântico. Os impactos no dia a dia, eletricidade, uso de lâmpadas elétricas que facilitou o estudo noturno, passeios, trabalho, eletrodomésticos, geladeiras, ferroelétricos. As geladeiras, eu lembro que eu já li um material que fala que a geladeira ela ajudou muito a diminuir a perda, o desperdício de alimentos no mundo inteiro. Quando inventaram a geladeira, embora a geladeira fosse de alto padrão, né, só as pessoas muito ricas podiam comprá-las, logo assim no início, mesmo assim a geladeira foi estudado sobre isso depois e perceberam que houve uma diminuição no desperdício de comida muito grande, porque no passado os alimentos perecíveis eles estragavam muito rápido. Por quê? Porque nem sempre tinha como o pessoal guardar da maneira adequada para que esses alimentos tivessem uma vida útil maior. Vamos lá, dona Eliette. A burguesia. A burguesia, que é proprietária das grandes indústrias ou instituições bancárias. A burguesia, com certeza, desenvolveu cada vez mais, não é isso? Os operários, pessoal, moravam próximos das fábricas, com precárias condições de higiene e superpopulação. Daí surgiram o quê? Favelas, aqueles aglomerados de barracos. Por quê? Porque as pessoas precisavam morar mais próximo, porque elas não tinham como atravessar uma cidade todinha, porque elas iriam gastar o seu salário do mês todinho em transporte. Então, o que acontecia? Daí começaram a surgir essas aglomerações de barracos, originando assim aquilo que a gente conhece hoje, que são as favelas, tá?
as vilas onde os trabalhadores mesmo começaram a organizar. Aí a grande oferta de mão de obra barata, olha só, surgiu a questão do trabalho do estagiário, para que o patrão pagasse bem menos o valor para esse rapaz trabalhar, sendo que ele iria fazer um trabalho de um profissional. Isso até hoje acontece, viu? Em alguns casos eu observo muito, de vez em quando eu pesquiso lá no PCI Concursos, tem vários empregos para estagiários. Se você for observar, vamos supor que seja estagiário para trabalhar na saúde ou na educação, se o salário de um profissional que já está na área há tempos seja, digamos que R$3.000, lá o estagiário vai ganhar no máximo, meio salário mínimo. Então, assim, vocês imaginem o tanto de lucro que os patrões, os grandes proprietários de empresas, como eles lucram, tendo uma pessoa ali que está estudando ou que já está terminando um curso, mas que já entende daquela profissão, ganhando bem menos da metade do salário que um profissional formado trabalharia. Imaginem, pessoal, o lucro, tá? Normalmente eu gosto de focar na ideia de explicar para vocês o lucro que os grandes proprietários têm. Imperialismo. O desenvolvimento industrial do século XIX levou as grandes potências mundiais a empreender a colonização de vários territórios da África, a Ásia e na Oceania. Além do poder econômico, controlavam também pela força militar, ou seja, se não podiam entrar ajudando economicamente aquele país, controlando aquele país na sua economia, acabavam entrando pelo poder militar, na marra mesmo, tá? Se o país desse oportunidade de negociar com dinheiro, com ajuda, com incentivos, bem, se não era na marra, era no poder militar mesmo. Inclusive, pessoal, eu estive lendo muitos materiais esses dias e eu fiquei muito preocupada porque tem alguns países que estão ajudando governos brasileiros, como por exemplo, se vocês pesquisarem, vocês vão achar o governador de São Paulo. Ele está recebendo muito incentivos. Quando eu falo incentivos, ajudas estrangeiras. E essas ajudas estrangeiras estão vindo de países que estão querendo se beneficiar com o nosso país, tá? A princípio, entram ajudando financeiramente, mas depois vão absorver o máximo que puder. E os que eu encontrei atualmente, as pesquisas que eu encontrei atualmente de São Paulo, a ajuda está vindo da China. Muito interessante saber disso, tá? Vamos voltar aqui. As consequências, pessoal. Houveram vários prejuízos, trabalhos forçados nas minas e nas plantações em troca de baixos salários. Impuseram sua língua, isso tudo as consequências do imperialismo, tá certo? Impuseram sua língua, costume e religião. Morte provocada por guerras, doenças e fomes. Atraso econômico que se reflete no subdesenvolvimento e desigualdades sociais. Quando fala bem aqui sobre impuseram sua língua, se vocês pesquisarem vários países africanos, vários países do continente africano, vocês vão observar que eles falam português. Por que será que eles falam português? Porque Portugal colonizou através do imperialismo dessa nova tendência chamada imperialismo, países africanos, tá?
Meu irmão, pessoal, ele foi trabalhar uma época dessa na África e ele falou para mim que foi o maior valor que ele já ganhou até hoje como operador de guindaste, foi quando ele foi trabalhar na África. Ele trabalhou ele foi para Guiné-Bissau, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu fiquei impressionada com o salário do meu irmão. Meu irmão ganhava por mês, como operador de guindaste, ele ganhava 12 mil reais. Eu até brinquei com ele que era um salário que eu precisava trabalhar quase o ano inteiro para mim poder receber. Aí ele começou a sorrir, ele disse: Mana, mas eu fiquei triste mesmo, foi quando eu descobri como que as pessoas africanas são pagas. Ele me disse que era triste. Era tão pouco que o Alan ficou com vergonha. Ele me disse que fez amizade com os moços que trabalhavam. Eles estavam trabalhando na construção de um hospital. E ele me disse que ficou conversando com um e com o outro e descobriu que o valor que eles ganhavam não dava nem metade de um salário mínimo aqui no Brasil na época. Isso ele foi trabalhar para lá em 2014. E eu lembro que ele ficou muito triste quando ele descobriu, ele entrou em pânico, ele disse que ficou se sentindo mal, que ele nem era africano, era de outro país e estava trabalhando lá com a mesma escolaridade dos rapazes e ele ganhava várias vezes mais. Então, assim, o imperialismo, pessoal, faz com que um país que é colonizado por ele, essa nova forma de colonizar, ele sugue as riquezas do país e faça com que o povo desse país não cresça economicamente, não desenvolva. As pessoas ganham tão pouco, pessoal, para poder ter a própria alimentação, que eles não têm tempo para estudar, eles não têm tempo para nada, para se qualificar. Então, assim, o que acontece? Isso é só um exemplo que eu estou falando para vocês sobre a questão do imperialismo, tá? Que na África, vários países europeus, para aumentar a sua rentabilidade, eles invadiram o continente africano. Então, se vocês pesquisarem cada país africano e observarem os que já são independentes, que são poucos, e aqueles que não são independentes, se você for observar, ou fala inglês, ou fala francês, ou fala português, tá? A maioria é colônia de um país europeu, tá? Então, eu finalizo o slide aqui de geografia com a música, tá? Com a música Capitão de Indústria, Paralamas do Sucesso. Aí a letra daquela música do primeiro vídeo de geografia que eu coloquei hoje, tudo bem? E muito obrigada pela aula de hoje, tá? Eu espero que vocês gostem do tema. O tema é muito importante para a gente entender as mudanças que aconteceram no espaço, na economia, nos móveis, nos eletrodomésticos. Os temas, pessoal, trabalhados nessas aulas, eles favorecem a gente perceber o tanto que mudou a nossa rotina, o nosso dia a dia, no mundo inteiro, tá? Se vocês forem observar como em menos de 200 anos, em menos de 150 anos, como nós mudamos, como os seres humanos evoluíram, tá? Historicamente, geograficamente, tudo bem? E infelizmente tem mudanças que não são positivas, tá? Que precisa você que está estudando, que está se preparando, você que vai para o mercado de trabalho muito em breve, conhecer os seus direitos, saber como que era a vida das pessoas no passado, entender como que o espaço geográfico das pessoas que viviam lá por volta de 1900,
como que era, quais eram as máquinas que eles trabalhavam, tá? Eu acredito que essas disciplinas que eu trabalho, elas talvez, vocês acham que elas são muito fáceis, eu acredito, não sei, mas às vezes vocês não dão a devida importância que essas disciplinas têm na nossa vida, tá? A partir do momento que vocês perceberem a importância da história, a importância da geografia, a importância da sociologia, da arte, da educação física, vocês vão começar a perceber como o conhecimento faz de você uma pessoa melhor, tá bom? Pessoal, ó, um cheiro. Vou deixar vocês com um vídeo bacana explicando sobre a segunda revolução industrial, um pouco mais, tá? Mas antes de eu encerrar, eu já ia esquecer, eu quero falar com vocês sobre a atividade de geografia, tá bom? Olha só. Turma, eu volto a dizer para vocês que não precisa responder toda a apostila. Aquela apostila, ela é grande. Nós iremos trabalhá-la até o último dia de aula desse semestre. Então, olha só, a atividade de hoje de geografia é essa daqui. Atividade para ser enviada até o dia 20 de junho de 2020. É só isso aqui, ó. É possível entender as revoluções industriais sem discutir o consumo? Como você acha que o incentivo ao consumo altera a vida das pessoas e o espaço em que elas vivem? Reflita sobre esse assunto e escreva no mínimo 15 linhas sobre o referido tema. Ou seja, vocês vão escrever um texto de no mínimo 15 linhas explicando como que o consumo é incentivado, tá bom? No nosso dia a dia, pessoal, observem aqui, ó, as revoluções industriais, elas aconteceram, mas será que não houve o estímulo ao consumo? É óbvio que sim. Quando tem uma revolução industrial, criam-se coisas, inventam-se novos produtos, fabricam novas mercadorias e essas mercadorias precisam ser vendidas. A própria televisão, o próprio rádio incentiva as pessoas a consumir, tá? Eu tenho um fato da minha família que é muito engraçado. Eu nunca tinha ouvido falar num tal de um bebê reborn. Daí a minha neta vai completar 7 anos agora, dia 14 de junho, e ela ligou para mim outro dia e falou: vovó, eu sei que nós estamos em pandemia, sei que está difícil o dinheiro, mas esse ano eu vou completar 7 anos e eu quero um bebê reborn. E eu, moço, eu nunca ouvi falar nisso. Ah, vovó, você não sabe, mas tem uma propaganda que passa na TV que a minha mãe assinou para mim assistir desenhos educativos, ou seja, a televisão, o rádio, a internet, tudo isso enche você de propagandas e essas propagandas fazem você se sentir às vezes infeliz com o que você tem, sendo estimulado dessa forma a consumir algo que você acha que a partir do momento que você tiver, você vai ser mais feliz, tá bom? Pense no assunto, leia a apostila com calma, não precisa imprimir aquela apostila toda e respondê-la todinha, não precisa. A atividade que eu quero está sempre orientada no final das aulas, tá? Quase que eu esquecia de focar nesse assunto. Boa noite e até a próxima aula, se Deus quiser. Um cheiro, pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Cuidem-se.
organização. Acho engraçado essa central, ela só esfria os pés da gente. Eu tô com os pés, chega a estar dormente, agora a parte de cima tá normal. Espero que ela jogue pra Ó, é sério, passa a mão aqui. Gelado. Agora aqui, ó, normal. Oxi. É só embaixo que ela gela. Essa filha de uma égua. Não, acho que tá um clima pouco, só tá aí. Agora se tivesse cheio aqui, estaria aqui. Ele tá nos 16. Pois é. Tá só finalizando aqui, Patrícia. Ai, meu Deus do céu, eu converso demais. Acho que são 3 vídeos. Tem um que é pra pagar. Tem um que eu sorri. É, tem no início. Mulher, eu tô com fome, ó. Tô muito mal acostumada a ficar com o tempo todo. Espera um pouquinho, a Rosa não vai comprar lanche. Ah, vou esperar não. Ai, ai. Semana que vem tem um bocado de aula. Eu vou amanhã lá pra escola ver como é que vai ser a organização. Qualquer coisa eu venho gravar a aula depois. Eu te aviso. Ah, Patrícia, eu vou te dar o dinheiro pra tu comprar a máscara pra mim. Não quero ir lá em cima, né? Longe, né? Onde tem essa máscara mole. Essas daqui eu comprei 5 máscaras. 2 pretas, uma azul, que vem com a faixinha, uma vermelha. E comprei umas de malha. Eu não gosto das de malha. Elas entram na boca da gente. Que horror. Esse negócio aqui, ó, é mole. E é o meu preço. Aí elas fazem assim, ó. Essa daqui, ela não entra, mas a de malha Falava que a máscara. eu parto mais de sorrir. Aí eu acabei parando de usar. E essa daqui eu ainda aguento usar, porque ela não fica perto da minha boca. Sim, eu quero matricular o IAP para fazer educação física. Vou matricular. Sempre Vai ter que confirmar com os meninos. teve o Tarcísio andou conversando comigo, ele nem sabia que era eu. Eu quase morro de sorrir. Deixa eu ver se eu salvo. Aqui, Tarcísio. Não foi engraçado, eu não sabia que era eu. Qual o seu nome? Aí eu, Eliette. Ok, muito obrigada. Aí eu vou tentar convencer e tal. Vamos fazer também? Eu, não, tô sem grana, entendo. Aí ele começou a sorrir, professor, é você, né? Eu achei engraçado. Deixa eu ver quanto foi que ele falou pra mim aqui.
Moço, porque se for aquele valor, tá bom demais. Não, quando ele colocou aqui 429, eu digo, não. Eu me ligo aí. Baixa bastante, né? Uhum. Matrícula grátis, livro grátis. Começa de 167,89, tá bom? Tá. Patrícia, uma pergunta que eu nunca fiz. Eu fiquei com medo, várias vezes que eu já fiz minha inscrição, eu fico com medo, porque acontece sempre alguma coisa, né? Mas deixa eu te perguntar. Se de repente eu matricular o Ian, aí ele estudar julho, agosto, setembro, se de repente eu não pagar, eu posso pagar no final do semestre? Ó, até que pode, só que o ruim é que perde desconto, né? Perde desconto e vai juros. Tem como negociar, não tem? Tô entendendo. O ruim é só porque a diferença do valor é grande. Ai meu Deus, tinha esquecido dele. Já tá acabando. Já. Tu acredita que eu tinha esquecido? Aí ia ficar bonito nós duas aqui, né? Pois é, eu já finalizei, já dei tchau, já dei até bronca.